Eu assisto muito pouco também, mas vale a pena assistir. Vale a pena assistir esse filme Matrix, porque ele é uma parábola do que é a vida, né? E ele é muito cabalístico, né? Então, quando aquele Neo, né, ele aprende a manipular a matriz, porque a matriz é fixa, ou seja, na nossa vida, milagre é exceção, né? A gente vê o dia a dia, mas o que acontece? Há maneiras de você mudar a realidade de forma sobrenatural. A Kabbalah ela ajuda a entender isso. Há maneira de você ser abençoado de forma natural e a maneira de você ser abençoado de forma sobrenatural. Então, Kabbalah, na verdade, ela te ensina como receber o milagre, como mover o mundo material, o mundo espiritual, de forma a receber um milagre do Eterno. Porque o que o Eterno tem para a gente é milagre. A gente tem muito a tendência de definir isso é milagre, isso não é milagre. Cada dia nós vivemos milagres, né? A nossa própria sobrevivência é um milagre. Os processos químicos no nosso corpo, né? São milhares de processos químicos apenas para que a gente permaneça vivo. Isso é um milagre. Ah, o milagre da respiração, o milagre da Terra se manter no espaço, na sua órbita perfeita, os astros não se chocarem. É milagre. Só que o que nós chamamos de milagre, na verdade? Nós chamamos de milagre uma distorção no fluir normal da vida, né? Então, por exemplo, se é normal a gente ficar gripado, passar 15 dias gripado e depois melhorar, se a gente gripa e no dia seguinte, de uma hora para outra, a gente faz uma oração e fica curado, isso é milagre, né? Saiu fora da normalidade do cronograma de uma gripe. Se tem uma pessoa que está com problema de visão, né? E de repente ela é curada, ou ela é curada num ritmo mais rápido que o normal, isso é milagre. Se tem uma pessoa com depressão e ela é curada de depressão de um dia para o outro, isso é milagre, né? Eu pude presenciar assim, muitos milagres. Eu vivi 2 anos lá em Goiás, numa comunidade em que havia uma missionária que operava milagres, ela tinha o dom de operação de milagres. Eu vi muita coisa, gente. Eu vi muita coisa. Eu vi assim, você está sentado numa mesa e nessa mesa não ter nada, e de repente nessa mesa ter queijo, ter 3, 4 queijos. Eu vi essa mulher, ela pegava um Tupperware vazio, transparente, tá? Segurava na mão, levantava para o ar e falava assim: Jesus, dá o pão da Santa Ceia. E aquilo ali voltava cheio de pão, aquele pão tipo árabe. Eu vi essa mulher transformar água em vinho na cara da gente. Eu vi muitas e muitas pessoas serem curadas imediata, milagrosamente. Gente, eu vi tanta coisa. Eu até escrevi um livro, né, com a história dela. E eu vi milagres acontecerem. Eu vi cânceres saírem. Eu vi pessoas que estavam morrendo serem curadas, pessoas desenganadas serem curadas, né? Tanto que o nome do livro que eu escrevi foi Um Milagre por Dia. E eu sou jornalista também, né? E aí eu peguei e fiz uma abordagem jornalística da vida dessa mulher, analisando, filmando, sabe? Eu ia lá, filmava tudo, estudava tudo. E a conclusão que eu cheguei... Shalom, Sanderson, bom te ver aí. Shalom, Sara, você está aí também? Que ótimo que você está aí. Qual a conclusão que eu cheguei? Ela era uma pessoa que tinha muita fé, tinha uma fé muito simples. Era uma mulher que tinha aprendido a ler fazia 5 anos, quando eu a conheci. Era uma mulher que brincava de boneca, adorava brincar com as crianças. Os desenhos que ela fazia era tudo naif. Então, uma pessoa muito, muito, muito simples. Ela tinha uma fé muito simples, sabe? Uma fé muito profunda, muito clara, mas muito simples do dia a dia.
Ah, é assim porque ela falava assim: ah, Deus vai fazer, ele faz, e fazia, né? Então, eu vi essa mulher, gente, é impressionante, gente. Eu vi, tá? Ela morava numa chácara lá em Goiás. A Sara acompanhou isso os 2 anos que eu morei na chácara. Ela achou um pintinho morto. Ela pegou o pintinho morto, botou na mão assim, deu um beijo no pinto, o pinto voltou a viver. Pintinho de uma semana. Então, eu vi, não foi ninguém que me contou. Eu vi essa mulher fazer assim, 4 panelas com 2 dedos de comida em cada panela. Ela falava assim: hoje eu que vou cozinhar e eu que vou servir o povo. E ela serviu 200 pessoas, né, que tinham os encontros lá na igreja dela. Ela serviu 200 pessoas e quando todas as pessoas acabaram de comer, a panela estava com a mesma quantidade de comida. Ninguém me contou. Eu vi, tá? Eu vi. Agora, tem coisas que as pessoas me contaram sobre ela, né? Pessoas cegas que voltaram a viver, a ver, pessoas que tinham câncer, pessoas paralíticas que voltaram a andar. Eu vi muita cura de câncer, muita cura de câncer, muita cura de coração, muita cura de câncer, câncer no cérebro, câncer no pulmão. Eu vi isso. Ninguém me contou. Então, milagres existem, sim. Mas o milagre mais lindo era o efeito que os milagres faziam nas pessoas, porque eram famílias inteiras que se quebrantavam, né? Famílias inteiras. Teve uma vez que aconteceu, lá tinha ciganos, né? E aconteceu um milagre no meio dos ciganos, e a família, a tribo lá inteira, inteira foi para a igreja dela. Uma igrejinha de roça, né? Numa cidade do interior. A tribo inteira se converteu. Então, os milagres são o quê? São a manifestação da misericórdia do Eterno. E os milagres, muitas vezes, eles realmente, o receptor sendo criado, naquele que recebe o milagre, a virtude ela sai da pessoa que é o canal, sem mesmo a pessoa saber. Por exemplo, eu conheci uma pessoa, na época que eu morava nos Estados Unidos, foi antes de eu conhecer o judaísmo messiânico, um pastor, e o pastor contou a seguinte história: ele estava na África, eles faziam umas turnês pela África, né? Então eles iam nos vilarejos e eles montavam lá alto-falante, tela, e aí faziam assim 3 dias de como é que eles chamam? Cruzada, né? E aí ele pregou no primeiro dia, falou sobre o poder do Eterno. Quando chegou no segundo dia, e ele fazia assim, ele falou que ele pregava, falava, orava pelas pessoas, e depois pedia que dessem testemunho de curas e tal. E aí, quando chegou no segundo dia, de repente, quando ele pediu que dessem testemunhos, houve um alvoroço enorme. E aí eles subiram com um homem que parecia não estar muito bem. E aí o irmão desse homem deu testemunho. O irmão desse homem falou o seguinte: quando o senhor pregou ontem e falou que Deus curava, o meu irmão tinha acabado de morrer lá no vilarejo dele. Eu peguei o carro, fui lá, estava no velório dele lá, todo mundo reunido. Peguei o corpo dele, o cara trouxe o corpo do morto saculejando atrás da caminhonete. E aí levou lá, e na hora que o pastor orou no segundo dia, ele mesmo pôs as mãos sobre o irmão e o irmão voltou a viver. E aí esse pastor dizia: gente, eu não acreditei na história, então não foi a minha fé, foi a fé desse homem. Foi a fé desse homem que fez com que o irmão dele voltasse a viver. E o cara ficou bom, foi curado, voltou a viver. E ele dizia isso, que ele estava assim, se sentindo muito perplexo, porque não foi a fé dele. Ele foi apenas o canal, ele foi apenas o instrumento. E aí a gente lembra também, né, quando você pensa em Kabbalah, pensa em saber como receber as dádivas do Eterno, aquele episódio de Yeshua, da mulher com hemorragia que já estava há 12 anos, e a fé dela, né, pela fé, ela teve fé de que se ela tocasse no tzitzit de Yeshua, ela seria curada.
E aí o que acontece? Sem nenhuma consciência de Yeshua, o milagre acontece. Por quê? Pela fé da mulher. Ela não apenas tem fé, mas a fé dela é tão grande que ela ousa quebrar um paradigma, porque uma mulher que tivesse um fluxo de sangue, ela não podia tocar num homem ou em ninguém. Ela era considerada ritualmente impura. Ela toca pela fé, ou seja, ela não apenas crê, né, mas ela age de acordo com aquela fé. Então é muito importante a gente entender que a nossa fé, ela tem que ser uma fé ativa, ela tem que ser uma fé que cobra ação, né? Por isso, eu sempre falo, né, que o judaísmo ele é cheio de atos proféticos, cheio de ludicidade. O que são atos proféticos? Eles são pontos de contato para a nossa fé. Eles são parábolas. A gente viu umas 2 aulas atrás que a nossa mente ela funciona muito com parábolas, que às vezes tem determinados conceitos espirituais que é difícil a gente entender, mas que com parábolas fica muito mais fácil. Por exemplo, né? Vocês lembram quando eu falei da parábola sobre o poder da oração? Que o discípulo chegava para o mestre e falava assim: Mestre, por que eu oro, peço tanto, mas a resposta demora tanto a vir, né? Esse é o questionamento de muita gente. Por que eu oro, peço tanto ao Eterno, mas não sou curado? Eu busco, eu clamo, eu peço, mas a resposta não vem. E aí o mestre fala pro discípulo: vai lá embaixo no rio, pega a água nessa peneira e dá uma peneira velha para o discípulo, pega a água nessa peneira, sobe a escadaria e enche esse balde que está aqui em cima com a água que você pegar nesse rio. Aí o discípulo acha aquilo estranho, mas como ele é um discípulo obediente, ele vai. Ele desce, pega a água com a peneira, sobe a escada, derrama 3 gotinhas no balde. E aí o mestre fala: vai, você tem que encher o balde. Ele desce de novo e repete o processo umas 50 vezes. E quando ele repete esse processo umas 50 vezes, ele olha para o fundo do balde, não tem nem um dedo de água no fundo do balde. E aí ele não aguenta e ele vai falar com o mestre. Ele fala o seguinte: mestre, eu já subi e desci 50 vezes, o dia inteiro subindo e descendo, não tem nenhum dedo no fundo do balde. E aí o mestre fala assim: olha para a peneira. E aí, quando ele olha para a peneira, ele vê que a peneira não está mais suja, não está mais cheia de areia, não está mais manchada, mas a peneira está limpa. Muitas vezes, a resposta às nossas orações, ela é atrasada para que nós sejamos lapidados, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós nos aproximemos do Eterno. Olha o caso de Jó. Jó clamava incessantemente pela cura. Ele argumentava com o Eterno incessantemente. Ele passou por aquele sofrimento todo terrível, né? Que provavelmente durou semanas, meses, talvez. E a resposta não vinha, né? Mas na hora certa, o Eterno mudou a sorte dele, exatamente quando ele orava pelos amigos, quando ele recebeu um insight profundo do Eterno, e ele orava pelos amigos, e aí a gente recebe uma outra revelação sobre como criar um receptor. Uma das melhores maneiras de você criar um receptor e receber o seu milagre é você orar pelos seus amigos, é você compartilhar, é você doar daquilo que você é, você fazer fluir, porque aí vem mais. Quando você faz fluir, vem mais. Se você é um saco fechado, se você é uma lagoa, a água não flui, mas se você é um rio, a novidade de vida está constantemente fluindo através de você. E esse é o conceito do receber para compartilhar da Kabbalah. A Kabbalah diz o seguinte, que não é errado você querer receber. O seu desejo de receber é um desejo lícito, porque, na verdade, você foi criado como receptor, você foi criado para receber. Então, não é errado você querer receber prosperidade material, prosperidade emocional, prosperidade espiritual.
O que é extremamente errado, exatamente, é você querer receber somente para você mesmo. Mas se você quer receber para compartilhar, é algo perfeitamente lícito, bom, agradável, eterno, e ele responde. Mas tem que ser com essa visão de você receber para ser um canal, como Yeshua foi um canal de cura para aquela mulher, né? Totalmente inconsciente. Você vê que ele pergunta: quem me tocou? Ele não foi algo que ele deliberadamente fez sair dele, não. Ela arrancou a bênção para o mundo material. Ele foi só o canal. Como esse pastor foi só o canal. A fé foi do outro. Então, na verdade, quem cria o receptor é a sua fé. O que que você quer? O que que você quer? Queira com muita kavaná, porque milagres existem, milagres acontecem, milagres não são tão difíceis de acontecer como a gente pensa, a partir do momento em que a gente busca com kavaná. O que que é kavaná? Eu amo essa palavra. Minha mãe que fala essa palavra toda hora, né? Eu acho engraçado, que toda hora ela fala, dá kavaná para o Davi, dá kavaná para o Ciro. Kavaná, foco, concentração, propósito, força de vontade, integridade em algo, é querer de verdade, é querer sem dúvida. Não há em mim dúvida alguma, nem sombra de vacilação. Quando não há em você nem dúvida, nem sombra de vacilação, você é a imagem e semelhança do eterno e as coisas acontecem. Então é muito importante, né, principalmente nessa época de Elu, é muito maravilhosa, cara. Kavaná, intenção, propósito do coração, mas aquele propósito firme, né? Que o Eterno ama e responde àquele cujo propósito é firme. Então, Kavaná, no que você tem certeza, o que você quer com toda certeza, o que você quer sem qualquer dúvida, sem qualquer vacilação, no que você é inteiro. A gente precisa definir as nossas certezas. Essa é uma maneira de criar um receptor para aquilo que o Eterno já emanou para nós. Lembra? Eu estou fazendo, tipo assim, mais ou menos um resumo, né? Abordando a questão prática do criar um receptor, né? Lembra algumas semanas que eu falei sobre quando orar, descrede que recebestes e vos será feito? A gente tem que relembrar sempre essa questão de que o Eterno não é aquele velhinho barbudo de braços cruzados, que olha para baixo e fala assim: pede mais um pouquinho, pede mais, se arrasta mais no chão, se humilha mais, que aí eu vou pensar se eu resolvo o seu problema. Não. Tudo aquilo que você precisa, toda a tua parnassá, toda a tua provisão, né? Parnassá em hebraico quer dizer provisão. Tudo, absolutamente tudo que você vai desejar ou precisar durante a tua vida, ele já emanou dele, ele já fez provisão para você. Já existe no 99%. Agora precisa descer para o mundo do 1% para Malhut. Noemi, estou muito feliz que você está aí. Muito bom. Saudade de você. Obrigada, Então, querida. Patrícia, ótimo. Muito bom. Janete, olha, é muito bom estar com vocês aqui. Então, gente, quando você entende a tua cura, Débora, o Eterno já pariu ela. Ele já emanou, ele já fez sair dele a tua cura. Não é com ele, não depende dele. Amém. Lembra que eu contei para vocês que eu me choquei quando o Rabino falou assim: a Kabbalah ela não é teocêntrica, a Kabbalah é antropocêntrica. Acho que a Sara estava lá comigo nesse dia, lá no Mário Meir. Você estava, Sara? Aí eu me choquei. Eu falei: como assim? O Eterno está no centro de tudo. Ele é um errado, ele é o maior. Lembra disso, Sara? Acho que você estava lá, não Sim, estava? oi, sim, boa noite. Boa noite para É, todos. boa noite. E aí, ele falou assim: calma, 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 eu vou explicar. A gente tem que entender que a chave da vitória,
a chave da realização na nossa vida, a chave da resposta do Eterno aos nossos questionamentos, aos nossos pedidos, às nossas necessidades, aos nossos anseios, não reside nele, mas em nós. Porque ele é, né? Erie, Asher, Erie. Ele se define como aquele que será, o que será, ou seja, tudo aquilo que a gente precisar, ele é. Serei o que serei, serei tudo aquilo que você necessita, serei tudo aquilo que você precisa. Não reside nele. Ele estando fora do tempo, né? Nós aprendemos nas aulas passadas o quê? Que ele se contraiu para que fosse criada uma bolha de dualidade dentro dele, dentro da plenitude dele, né? Então, nós vivemos numa bolha de dualidade, de matéria, de tempo, espaço, e ele enxerga o tempo de todos os ângulos, porque na plenitude, no 99%, no mundo espiritual, não há tempo. O tempo é característico do mundo, do universo material. Como o Eterno enxerga o tempo de todos os ângulos, ele sabe o teu primeiro dia e ele sabe o teu último dia, ele sabe o teu início, o teu fim, ele sabe tudo aquilo que você vai precisar durante a vida. E ele já criou para você. Então, Kabbalah quer dizer receber, recibo, né? A Kabbalah ela te ensina o seguinte, a trazer do mundo espiritual para o mundo material, para concretização. Trazer para Malchut, lembra, a gente começou a ver sobre a árvore da vida? Trazer para Malchut aquilo que está no 99%, concretizar no 1%. Isso não é ele que faz, isso somos nós. Nós damos o primeiro passo, ele dá todos os outros. Nós plantamos a semente, ele faz crescer. E por isso a Kabbalah fala tanto de semente. Outro conceito que eu queria relembrar a vocês é esse conceito de semente, né? A gente precisa ir à semente. Essa é uma das maiores e melhores maneiras da gente ter certeza, Kavaná. Onde está a semente? Onde está a semente do meu crescimento? Onde está a semente do meu problema? Quais são as sementes que estão sendo plantadas hoje? Porque a nossa tendência é deixar que as sementes cresçam, se transformem em mudas, se transformem em arbustos, se transformem em árvores, e a gente só enxerga aquela árvore enorme, que é o nosso problema, quando ele está impedindo que a gente entre e saia de casa, quando ele está atrapalhando o nosso caminho, de maneira a gente não poder se esgueirar pelo lado. A procrastinação, ela é uma das maiores inimigas da Kabbalah, do receber aquilo que o Eterno já emanou. O próprio Eterno fala o seguinte, que a gente tem que ser o quê? Frio ou quente, porque o morno ele vomita da boca dele. Ou seja, você sendo frio, você tem, infelizmente, né, a distância dele, mas o respeito dele. Você sendo quente, você tem ao seu dispor todas as bênçãos emanadas por ele. Você sendo morno, oscilando entre dois mundos, né? Oscilando entre dois mundos, pairando entre dois mundos, você não chega a lugar nenhum. Mas aí, voltando ao começo, gente, milagres existem. Eu mesma testemunhei, assim, milhares de milagres. Milhares. Milhares de milagres. Eu fiquei 2 anos naquele lugar e era pelo menos... Era de 1 a 10 milagres todo dia. As pessoas procuravam aquela mulher e... exatamente, ali, ó, o morno é o famoso em cima do muro. Você sabe que quando você está em cima do muro, você está do outro lado, né? Vocês conhecem a história. Em cima do muro, você está do outro lado. Então, qual é o teu milagre? Qual é a vitória que você precisa na sua vida que parece impossível? O Eterno já deu. Ele já deu. É uma cura? Ele já emanou dele. Agora é com você para receber. Como receber? Né? Então, a gente viu 2 maneiras aqui. A gente viu a fé ativa. Eu não sei se vocês conhecem aquela história do garotinho, que a congregação não chovia há muito tempo no lugar, Flávio deve conhecer.
não chovia há muito tempo no lugar no Nordeste, e a congregação dele resolveu subir o monte para clamar ao Eterno por chuva. E aí aquele garotinho pegou o guarda-chuva e saiu com o guarda-chuva, e as pessoas perguntaram, por que você está com guarda-chuva? E aí ele falou assim, ué, a gente não está subindo um monte para clamar por chuva, eu estou indo para o guarda-chuva porque eu não quero tomar chuva. Gente, essa história é muito linda, porque a nossa tendência é clamar por vitória, mas esperar a derrota, né? E aí entra um outro ponto da Kabbalah, no que você acredita. Porque não existe, exatamente, não existe o acreditar e não acreditar. Débora, por exemplo, você acredita que você vai ser curada? Creio mesmo, creio. Ou você acredita que, apesar das suas orações, dos seus pedidos, da oração do grupo, de todos, você não vai ser curado, o Eterno não vai ouvir tua oração, o Eterno vai ficar insensível à tua oração, você não vai conseguir receber a bênção que você quer. Então, não existe acreditar ou não acreditar. Você acredita numa coisa ou você acredita em outra. E aí que a gente tem que fazer essa pergunta, no que você acredita? Né? Por exemplo, quem quer casar aí? Senhor, traz para mim uma pessoa, traz para mim uma pessoa, traz para mim uma pessoa. Mas você acredita que ele vai trazer? Ou você acredita que ele não vai trazer? Quando a gente entende a fé dessa forma, não existe não fé. Na verdade, existe a fé numa coisa ou na outra. Existe a fé forte e a fé fraca. Olha o que a Aline está falando. Quando acreditamos, geramos dentro de nós um milagre. É como uma gestação. Exatamente, exatamente. O problema é que muitas vezes demora muito mais do que a gente espera, né? Porque nós somos extremamente imediatistas. Por que demora? A vida tem um objetivo didático. É a história da peneira. A tua peneira, quão limpa está a tua peneira? Quão suja está a tua peneira? Quantas vezes você vai ter que subir e descer o morro até que a tua peneira esteja limpa? E você possa pegar a água lá no rio com um balde, não com uma peneira. Esses processos somos nós mesmos que aceleramos ou atrasamos. Mas, além do nosso processo individual, existe um processo coletivo. Então, é uma matemática multidimensional. E muitas vezes, hoje eu estava falando nisso, eu não sei porque eu me lembrei disso. Durante 5 anos eu orei ao Eterno por um milagre na minha vida, tá? E durante 5 anos eu orei ao Eterno por uma pessoa. E aí, com 5 anos, eu desisti, estava demorando muito. E aí eu me envolvi com outra pessoa. E aí, no ano seguinte, o Eterno respondeu a minha oração. Só que aí já era. Por quê? Porque eu não esperei o tempo certo. Existe um tempo. Existe um tempo. Jó levou um tempo para ser curado. O tempo necessário para que os olhos dele se abrissem, para que as clipot caíssem e ele não mais apenas ouvisse, mas visse o Eterno. Qual é o tempo necessário? Esse tempo varia de acordo com cada um. Quando tem outras pessoas envolvidas, também varia de acordo com o tempo, com a interseção dos tempos diversos, entendeu? Então, como a gente vai definir o tempo? A melhor maneira de abreviar o tempo é focar, kavaná. Intenção, integridade, propósito do coração em criar um receptor. A gente vai ver nas próximas aulas, a gente vai ver outras maneiras de criar um receptor, tá? Mas a fé é o maior deles, e a fé manifestada na palavra e na atitude e na ação, né? Porque a gente sabe que a fé sem obras é morta, né? Então, isso aí é demais. O compartilhar
é um outro receptor. O compreender é o terceiro receptor. Depois a gente vai ver. Bom, não era para eu falar isso, eu não sei nem por que eu estou falando isso, né? Mas, aliás, eu sei. O milagre acontece quando a gente acredita nele. Uma outra maneira de você fortalecer a sua fé no milagre é você ler sobre milagres. Coloca aí na internet milagre, começa a ler histórias de milagres. Coloca no Google milagre, você vai ver tanta história de milagre. Conversa com um médico. Todos os médicos que trabalham nos hospitais, se eles continuam ateus, é porque eles são totalmente ou endemoniados ou totalmente inconscientes. Porque há milagre o tempo todo dentro dos hospitais. O tempo todo dentro dos hospitais. Se eu falar que nós somos 20, né? Eu creio que pelo menos a metade de vocês já viveu um milagre, já testemunhou um milagre, já foi objeto de um milagre, de uma intervenção sobrenatural do Eterno. Eu creio nisso. Alguém aqui não foi objeto de um milagre? Eu sou milagre, já vivi, presenciei vários, já. Nós somos milagres. Eu falo milagre no sentido de desvio da Matrix, tá? Algo sobrenatural. Porque nós somos milagres constantes, como o Flávio está falando. Nós somos milagres constantes. Aconteceu um milagre com você, escreve esse milagre. Porque é o que a Aline falou, a gente tem a tendência de esquecer. Né? Eu sei que a Selma já aconteceu milagre com ela, Sara já aconteceu milagre com ela. Deixa eu ver, Patrícia já aconteceu milagre com ela. As pessoas que eu conheço, Cláudia já aconteceu milagre com ela. A Débora vai acontecer um milagre com ela, maravilhoso, entendeu? O Rogério também. Comigo já aconteceram milagres, já testemunhei centenas, milhares de milagres. Então, gente, o milagre, na verdade, ele é muito mais cotidiano e real do que a gente pensa. Só que, na verdade, a gente acredita num Deus pequeno demais. Na verdade, a nossa fé é negativa demais. Olha lá, Aline, eu sou um milagre, minha filha Thalita é um milagre. Os médicos mandaram eu abortar. Quer fazer a decoração? Eu Você faz criei. bastante X. X. Uhum. Ela é linda, perfeita e saudável. Olha só, coisa linda, tá vendo? Olha quanta gente. Quanto do sobrenatural, do eterno já aconteceu na vida de cada um de nós. Nós somos pessoas que buscam, né? Eu já vivi milagres na minha saúde maravilhosos. A Adalberto já viveu. Olha só. Olha quantos milagres. Olha como o milagre é muito mais normal. De alguma forma, nós conseguimos criar em nós um receptor e romper com aquele véu. Lembra do véu? O véu que separa o mundo do 1% de dualidade, de trevas, de dificuldade, do mundo da plenitude total, que é o mundo espiritual. Nós já conseguimos. Então, se nós conseguimos uma vez, se é algo assim tão possível, por que não crer no milagre? O problema é que nós fomos educados, muitas vezes pelo exemplo, para ter uma fé negativa. Olha, Rogério, fiquei internado 30 dias no ano passado em estado grave por Covid-19. Tive experiências com o Eterno. Antes de saber que eu teria Covid, o Eterno me trouxe a vida. Baruch Hashem. Fala, Flávio. Pode falar, Flávio Pena. Ih, caiu. Ele foi falar, caiu. Ele vai voltar. Então, gente, é muito importante. Primeiro passo, acredite em milagres. Milagres acontecem. Fala, Flávio. Bom, primeiro que eu estou tomando um pau aqui, que hoje eu estou no celular, tá? Perdão aí pela saída. Tão bom, tão maravilhoso quanto presenciar um milagre é você ser agente de um milagre, Deus te usar para um milagre. Então, isso é uma sensação indescritível
É uma coisa assim que gratifica e marca a gente profundamente. Eu estou falando aqui porque Deus já me usou já como agente para operar alguns milagres e isso é uma das coisas que quando eu estou, minha fé está lá embaixo, assim, tá raspando no fundo, eu começo a lembrar disso, do poder de Deus, e Deus nos usa preferencialmente para fazer um milagre, então isso me levanta. Eu vou contar rapidinho, posso contar 2 minutinhos, Cíntia? Quando eu era da Igreja do Evangelho Quadrangular, no início da fé, nós tínhamos lá um grupo de oração. E íamos nas casas dos irmãos. Já era uma igreja relativamente grande, tinha em torno de 300 membros, e um dia eu fui escalado para ser o líder desse círculo de oração. Então fomos à casa de uma irmã, chegamos lá, era uma irmã muito humilde, era um barraco só com quarto e banheiro, e ela reclamou para a gente que isso foi numa segunda-feira. Na quarta-feira ela tinha uma cirurgia marcada porque ia amputar a perna dela. E ela estava desesperada, porque ela era sozinha, não tinha INSS, não tinha nada. E aí nós conversamos com os irmãos, tinha sempre um irmão mais experiente. Então o irmão falou: você quer orar? Eu falei: quero. Nós vamos orar, e começamos a orar e Deus manifestou ali. Mas antes de Deus manifestar, manifestou demônio, voou panela, voou copo, voou um monte de coisa. Isso eu tinha 16 anos na época. Então isso é uma coisa que não tem como você não sair impactado. E no final da oração, o Senhor entregou a palavra e eu falei: você pode ir no médico e você não será operada, a sua perna não será arrancada. Passou-se aí, fomos embora, todos alegres. Passou-se 30 dias, eu estava indo para o meu colégio e uma senhora vem correndo do meu lado, pulando na minha frente, batendo o pé e falando: você lembra de mim, irmão? Você lembra de mim? Eu falei: lembro, irmã. Você é aquela irmã que eu orei? Isso, você esteve na minha casa, orou e o Eterno abençoou, o Senhor abençoou. O médico chegou lá, falou que minha perna não tinha nada e não ia fazer cirurgia. E ela chegou para mim, perto de mim, pulando igual um cabritinho, numa alegria. E isso é uma alegria que reverbera na gente pro resto da nossa existência. É muito bom mesmo. Devolvendo a palavra, Cíntia. Baruch Hashem, que coisa maravilhosa, gente. Que coisa maravilhosa. E quando você é canal de milagre, então é melhor ainda, né? A Leocádia, muitos anos tive um problema no seio, estava com muita febre, dor, nódulo, o médico indicou remédio, meu marido não comprou. Orei, pedi misericórdia, um dia por outro desapareceu. Olha só. Priscila, 2020 eu recebi um milagre, eu estava com uma hérnia enorme no abdômen, tinha ficado encurralada, em risco extremo para operar. Fui internada, a equipe médica disse que as chances de sucesso eram apenas 5%. Não tinha equipe inteira no hospital, precisava de um médico especializado em trato intestinal. Meus conhecidos fizeram vigília e no mesmo dia, às 3 da manhã, os enfermeiros me acordaram e disseram que eu iria operar, tinha aparecido um médico que ia pegar meu caso. A operação foi um sucesso. Olha só que coisa linda, né? O Rogério também foi um milagre nesse estilo. Então, gente, milagres existem realmente. A gente tem que acreditar. A gente tem que crer que realmente vai ser objeto do milagre. Esse é o primeiro passo. Crer, pedir, manifestar em voz alta, acreditar que já se recebeu e já agradecer antecipadamente. Eu passei por isso, alguns já sabem disso. Quando eu morava nos Estados Unidos, de repente, eu fiquei com depressão, pânico, ansiedade, uma situação terrível, terrível. E eu só ia de casa para o trabalho, chegava em casa, começava a ler a Bíblia, pedir, clamar. E o meu chefe, eu trabalhava numa missão, né? Ele era cristão na época, e aí foi antes de eu conhecer o judaísmo messiânico, logo antes. E todo dia, 7 horas da noite, a gente orava. Na verdade, era uma ONG cujo objetivo era fazer uma versão filmada da Bíblia. Estão trabalhando nisso ainda. E aí eu pedia para ser curada, e ele falou comigo assim: por que, em vez de você pedir, você simplesmente não se alegra e agradece? Gente, aquela palavra entrou em mim, e eu, em vez de continuar pedindo, eu comecei a agradecer e a me alegrar antecipadamente, como se
a minha cura fosse assim, uma festa maravilhosa, que ia ter daqui a 3 dias. E eu comecei a agradecer, e foram exatamente 3 dias. Foi o dia seguinte ao Kippur. Eu estava começando na sinagoga. Eu fui no dia do Kippur. Kippur foi uma sexta-feira. Sábado de manhã no Shaharit, eu estava lá no período de canções, né, orações. Eu peguei a Bíblia e eu li uma frase. Quando eu li aquela frase, parece que caiu um raio do céu em cima de mim, como se fosse um choque elétrico, uma coisa muito estranha que eu nunca voltei a sentir. E eu fui curada instantaneamente de ansiedade, pânico e depressão. Foi impressionante aquilo. Eu não conseguia mais sentir depressão, nem ansiedade, nem pânico. Mas foi o muito interessante foi isso, que eu mudei a minha postura, numa postura de suplicante, lamentante, numa alegre expectativa, com a certeza da resposta, com a certeza da vitória. E essa é uma ótima maneira da gente atrair o milagre para a nossa vida. Fala, Selma. Eu também vejo assim, que a gratidão, né, é a maior expressão de amor. Quando você dá o amor, você é grato por ele, você recebe automaticamente. Né? Eu vejo isso. E também sou grata por tudo. Quem ouve minhas orações sabe que eu sou muito grata. A gente tem que agradecer pelo nosso passado, né? Porque tivemos coisas boas e ruins, mas Deus sabe de tudo. E agradecer pelo que tem hoje. E agradecer pelo que vai ganhar ainda, que está ainda emanado. Então, acho que é importante a gente já agradecer pelaquilo que você quer. Eu quero saúde, então eu agradeço pela saúde que tenho. Tem que ser assim, o amanhã, o agradecimento, você já trazendo para a existência aquilo que você almeja. Isso mesmo. Primeiro entender que somos nós que trazemos, não é o eterno que vai trazer ou não, ele já trouxe. Já existe no 99%. Entendendo que o poder é nosso, né? O poder é nosso, entendendo que é possível, entendendo que é extremamente possível e entendendo que uma fé ativa, né? Uma fé acompanhada de ação, de palavra, vai trazer isso para nós, se for o melhor para nós, porque sabemos que a vontade do Eterno é nada mais, nada menos do que o melhor para nós. Se a gente estiver querendo algo que não é o melhor, aí é melhor não acontecer, né? Mas como a Kabbalah explica isso, né? É o que a gente está vendo aqui quando a gente entende. Sara, quer falar? Não, depois eu falo para não interromper você. Ah, tá bom. Tá bom. Gente, 9h30 já. Deixa eu apresentar aqui para a gente continuar. Na penúltima aula, né? Na última aula, na penúltima semana, porque semana passada deu um problema lá na internet, que foi no bairro, foram as duas internets que não funcionaram, né? A gente estava falando sobre a teoria das cordas. Vocês estão vendo aí? Tá, né? Sim. Lembra? Quer falar, Noemi? Não, muito obrigada. Tô doida para você falar, Noemi. Mal posso esperar para você falar. Não faça isso, que eu estou com meu caderno. Acho que essa aula eu não participei, então. Das cordas ali, não Fala, me lembro. Noemi. Por enquanto, eu prefiro... Não? Já tenho até um caderno aqui, sabia? Estou escrevendo tudo. Então, lembra da teoria das cordas? A gente estava falando sobre a questão de todos nós termos vindo de um só, do Adam Kadmon, né?
o ser primordial, o homem primordial, Adão. E quando aconteceu o fenômeno de Tsimtsum, né, da contração do eterno, para que nós pudéssemos ter a experiência de trocar, de não apenas receber, mas também de dar, de não apenas receber, mas também de co-criar e de controlar, o eterno criou para nós, para responder ao nosso desejo, para vencer o nosso pão da vergonha. Ele criou para nós um universo onde nós pudéssemos interagir. E aí a gente estava falando da questão de todos nós sermos formados de átomos, lembra? Todos nós temos um DNA extremamente parecido, né? A gente sabe que entre o DNA humano e o DNA animal, as diferenças são mínimas. O DNA de um micróbio e o DNA de um ser humano tem mais semelhanças do que diferenças. E a gente viu que a gente tem um módulo primordial que é o mesmo. E à medida que a ciência avança e vai entrando no nano, né, a gente descobre que realmente tudo, a física quântica, né, descobriu que tudo é formado de cordas, né, que são representadas, não são exatamente assim, mas é uma representação simbólica dessas cordas. Tamanho das cordas, olha aqui, 10 elevado a menos 35 metros. Eu coloquei os zeros aqui para a gente ter uma ideia da pequenez dessas partículas, né? E aí eu pesquisei um pouquinho sobre essa questão da física quântica, né? E da teoria das cordas, que fala que as cordas são muito inferiores ao tamanho do núcleo do átomo, tá? E que toda a matéria pode ser descrita pelos modos vibracionais de pequenas cordas fechadas. Essas cordas, elas vibram, tá? Os modos vibracionais, também conhecidos como harmônicos, surgem quando duas ou mais ondas encontram-se no mesmo ponto, produzindo ondas estacionárias, exatamente como produzimos notas musicais quando nós tocamos um violão. Então, quando que o som sai do violão? Quando o seu dedo bate na corda, certo? Quando que o som sai do piano? Quando o martelo, lá dentro da alma do piano, bate na corda do piano. E o que acontece? Acontece uma vibração. E aí o som acontece. A mesma coisa a vida. Os cientistas chegaram à conclusão, entendeu? Que essas cordas, elas se tocam e elas emitem vibração. Resumidamente, podemos dizer que todas as partículas são produzidas por exatamente, nas frequências correspondentes a cada corda, diferentes oscilações, diferentes frequências de cordas. A realidade, entretanto, é que a teoria das cordas é um objeto teórico, matemático, extremamente complexo, que apareceu por volta de 1960, e é algo muito dinâmico, porque eles vão descobrindo coisas novas, alterando, acrescentando coisas, né? A gente tem uma cientista aí, a Noemi, que sabe muito bem disso. Exatamente. A conclusão a que os físicos quânticos chegaram é que tudo é energia, que a matéria é gerada pela energia, o que corrobora e confirma o quê? O eterno, que é imaterial, né? Que é o Ein Sof, que é a pura energia, a energia ilimitada, gerou a matéria. Olha, a física quântica está chegando à conclusão que a religião, que a Kabbalah nos ensina. É claro, formulado de forma diferente, mas a maior confirmação de que tudo aquilo que a gente aprende na Torá, o que a gente aprende na Kabbalah é verdadeiro, é a física quântica. Ela explica muito do espiritual, né? Então, diferentemente daquilo que a percepção humana nos mostra, a matemática torna possível que existam infinitas dimensões perpendiculares umas às outras. Foi por esse motivo que a teoria das cordas ficou famosa. Os resultados dela sugeriam a existência de muitas dimensões
além das que nós julgávamos existir. É um negócio muito doido, porque você pode estar numa dimensão e haver uma dimensão paralela acontecendo coisas, né? E eles chegaram à conclusão que, ao mesmo tempo, você pode estar vivendo nessa dimensão e na outra, só que você não se lembra. Olha que loucura! A física quântica, ela é uma coisa que, em inglês, fala mind-boggling, explode a nossa cabeça, né? A forma moderna da teoria das cordas surgiu em 1984, Schwartz e Michael Green. Essa nova descrição, chamada da teoria das supercordas, né? Superstrings, reúne a teoria das cordas à supersimetria. O que acontece, tá? Para essa teoria, seriam necessárias 9 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Ou seja, você poderia estar em 9 dimensões ao mesmo tempo, tá? Porque as cordas pulsam e vibram. E aí eles chegaram à conclusão que as partículas mínimas, elas, num momento elas estão aqui, no outro elas não estão, só que é muito rápido. É que nem, por exemplo, sabe a hélice de um ventilador? Quando o ventilador está girando muito rápido, você não vê a hélice. Você não vê que a hélice passa e depois tem um vazio. Você vê tudo branco, não é? É a mesma coisa com a matéria. Você vê a matéria, você toca a matéria, mas segundo a física quântica, a matéria existe e não existe, existe, não existe, existe, não existe, existe, não existe, está aqui e não está aqui, com espaços mínimos de tempo. É enlouquecedor isso tudo, né? Vamos lá. Em 1995, agora olha só que interessante, 9 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. A gente já aprendeu quantas são as sefirot? São 10 sefirot, né? Em 95, Edward Whedon sugeriu que as diversas interpretações matemáticas da teoria da corda tratavam-se, na verdade, da mesma coisa. E dessa forma, surgiu a teoria M, que é uma teoria unificada, tá? Essa teoria diz o seguinte: é bem possível que existam universos paralelos ao nosso, né? Aí já passa a se chamar multiverso. O universo, aí tem algumas opções, tá? O universo pode ser infinito, tá? E é possível que existam outros planetas iguais ou parecidos com a Terra. Segunda opção, o universo não é finito, mas é tão grande que em algumas regiões os parâmetros físicos são diferentes, apesar de obedecerem às mesmas leis da física. Lembra a teoria de Einstein de que o tempo é relativo? Por exemplo, a pessoa que pegasse um foguete, uma nave espacial, e fosse para um lugar a 10 anos-luz da Terra, né? Ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, tá? A gente sabe que a luz é muito rápida, acho que é... Quanto que é mesmo, Noemi? 300 mil metros por segundo, uma coisa assim. Qual é a velocidade? Qual é a velocidade da luz aí, universitários? Eu sabia isso tudo, cara, eu esqueci. $299.792.458 quilômetros por segundo. Olha a rapidez. A essa velocidade... Não, desculpa, 299.792 quilômetros por segundo. Tô maluca, tá? Esquece que eu falei, não é milhões, não. Tava certo, eu tava lembrando certo. 300 mil quilômetros por segundo. Não tô tão esquecida ainda, não. 300 mil quilômetros por segundo. Isso mesmo. 300 mil quilômetros por segundo. Então, a 300 mil quilômetros por segundo, a luz leva 1 ano, tá? 10 anos-luz, a luz levaria 10 anos. Então, a pessoa vai e viaja para lá. Quando ela passa 10 anos, por exemplo, viajando à velocidade da luz, ou quase a velocidade da luz, para ela vai ter envelhecido 20 anos e voltar. Exatamente.
mas a Terra aqui teria passado, por exemplo, 100 mil anos. Existe um cálculo para isso. E aí Einstein chega à conclusão de que realmente o tempo é relativo. Gente, mas como o tempo é relativo? Exatamente, aquele filme Interestelar, exatamente. O tempo passa de uma forma diferente para a pessoa que viaja e para a pessoa que fica aqui. Então, gente, o tempo é relativo, mas a gente considera o tempo como algo tão fixo, né? O relógio está lá, cada segundo, né? 200 segundos, 202, 203. Gente, o tempo é relativo. E aí a gente precisa entender que, exatamente, um ano em outro planeta é diferente de um ano na Terra. A gente precisa entender que no mundo espiritual não existe tempo, por isso se fala de eternidade. O tempo é algo que o Eterno criou para o mundo material, para que a gente pudesse ter parâmetros de ação, de interação, né? A nossa vida é limitada para que a gente pudesse, e a gente transita no tempo apenas numa direção, saindo do passado e indo para o futuro. O Eterno, ele transita em todas as direções do tempo, porque ele mesmo está fora do tempo. Então, ele enxerga o tempo por todas as dimensões. Por isso é que a tal teoria da predestinação, quando você compreende isso, quando você estuda Kabbalah e você compreende isso, você vê que a teoria da predestinação é uma teoria totalmente sem sentido. O Eterno, estando fora do tempo, ele sabe exatamente quem vai querê-lo e quem não vai querê-lo. Então, não existe isso de criar alguns para a perdição, criar outros para a salvação. Não existe. Bom, vamos lá. Terceira opção. Não, desculpa. Segunda opção. Primeiro, ele é infinito. E segundo, ele é finito, mas ele é enorme. O que nós que estudamos Kabbalah acreditamos? O universo é finito. Exatamente. O universo é finito, mas é enorme. E pode haver vários universos materiais em diversas dimensões. Cara, isso aí para quem gosta de ficção científica e lê ficção científica é muito mais fácil, entendeu? Muito mais fácil. Vamos lá. De acordo com as probabilidades que regem a mecânica quântica, há precedentes que suportem a existência de outros universos coexistentes com o nosso. A possibilidade de universos distintos, os quais não são conectados ao nosso e que apresentam leis físicas completamente diferentes das leis que regem o nosso universo. Isso aí está no mundo da educação, tá? Eu tirei de lá, tá? Então, o que acontece? Gente, tudo é muito maior do que a gente imagina. E tudo sendo muito maior do que a gente imagina, a gente vai entender que o Eterno é muito maior do que a gente imagina. Mas o Eterno é do tamanho do universo? Não! Pode ser que o universo todo seja um elétron do Eterno. Já pensou nisso? Que o universo todo pode ser um elétron do Eterno? Olha que doideira, né? E aí você vai entender também que o Eterno transita não apenas no macro, mas no nano. Existe o infinito para o macro, mas também existe o infinito para o nano. Nós estamos aqui no meio, igual tem número positivo e número negativo. E o Eterno transita nesses tamanhos todos. O Eterno transita nessas distâncias todas. O Eterno transita em todas essas dimensões, sejam elas 9, sejam elas 32, Não, sejam elas milhões. Estava demais aqui. Acho que ele estava atrás da banana. Desculpa. Ele é magnífico. E quando você começa a pensar nisso, você começa a ter um vislumbre limitado do tamanho dele. E aí você começa a entender o seguinte, que apesar dele se ocultar nesse mundo material aqui, deliberadamente, para que a gente possa fazer as nossas experiências, ele também está aqui.
porque ele permeia tudo, ele está em todo lugar. O eterno permeia a física, a própria física, né? Não é nem a física quântica. Ela prova que nós somos feitos de átomos. E um átomo é feito de quê? Quem sabe do que é feito um átomo? Fala aí alguém, Rogério, fala aí. Feito de prótons, elétrons e nêutrons. Isso. No Então, núcleo, no núcleo tem o quê? no núcleo, em volta do núcleo eu tenho a Nêutrons e eletrosfera. prótons. Isso, E ao no redor do núcleo, núcleo tem o quê? ao redor Mas não do é só núcleo, disso, não. São O átomo não é, micro-universos. o prótons, átomo não é feito só disso, não. correto. Sabe do que o átomo é feito também? O átomo é feito de espaço vazio. O átomo é como um sistema solar. Assim como no sistema solar existe vácuo entre os planetas, existe espaço vazio entre os átomos. Nós, formados de átomos, temos em nós mais espaço vazio que matéria. E aí agora a minha pergunta é: o que preenche esses espaços vazios? É o eterno. O eterno está no espaço entre seus prótons, nêutrons e elétrons. Dentro de você, você tem mais do eterno do que de você mesmo. Olha que coisa maravilhosa, que coisa interessante. Há mais do eterno dentro do teu corpo do que de você mesmo. Fala, Cassiana. É que eu acho que no átomo, além dos prótons, os nêutrons e os elétrons, tem umas subdivisões. São 5 subdivisões, e tem uma que chama partícula de Deus, é aonde é criada a matéria, ela é criada. Eu não sei se vocês já leram sobre isso, e é algo É onde há a fantástico. transição da energia para a matéria, né? É algo fantástico mesmo, é maravilhoso, sabe? Chama partícula de Deus. É fantástico. Sabe? É muito lindo poder entender isso, porque não é só no DNA, né, que tem o nome de Adonai, né, Yud-Heh-Vav-Heh, sabe? No átomo, nas 5 subdivisões, assim. Eu li uma matéria sobre isso, é fantástico. Eu não tenho muito conhecimento além disso, não, mas eu só li essa matéria e achei muito pertinente falar sobre o nome que deram. Cientista deram esse nome, sabe? É incrível. Mas o que é realmente importante de todo esse estudo, toda essa visão da física quântica? 3 coisas, tá? Primeira coisa que a física quântica nos traz é o seguinte: a não matéria cria a matéria. O que a gente aprende na Bíblia? O eterno, imaterial, criou o mundo material. Olha só que coisa maravilhosa, né? É muito maravilhoso isso. A segunda coisa que bate com a Kabbalah: 9 dimensões espaciais e uma dimensão temporal, as 10 sefirot. Né? A terceira coisa: tudo surge de uma mesma origem. O átomo, e agora com o desenvolvimento da ciência, as partículas subatômicas, as supercordas. Tudo, tá? Eu sou feita disso, o cachorro é feito disso, o micróbio é feito disso, a pedra é feito disso, ou seja, tudo veio realmente lá do Adam Kadmon, do receptor universal, que se multifacetou, claro, pelo poder do Eterno, pelo direcionamento do Eterno, no Big Bang, que a física diz que existiu e que a Kabbalah diz que existiu. Olha só como a ciência confirma aquilo que nossos sábios nos dizem, aquilo que a Torá nos diz.
aquilo que o Tanar nos diz, aquilo que o Brit Hadachá nos diz, aquilo que os escritos sagrados nos dizem. É maravilhoso isso. Fala, Noemi. Tentando fazer um breve comentário sobre essa parte da física quântica. Essa teoria das cordas, eles estudaram para tentar estudar a força gravitacional. E, na verdade, essa teoria das cordas, ela acaba juntando, né? Como eles não conseguem explicar essa força que mantém o universo todo funcionando, eles pegaram a teoria das cordas para tentar entender, né, o mundo quântico atrelado a essa força. Só que o quântico, tudo é frequência. Se você olhar para o arco-íris, cada cor é uma frequência. Os nossos olhos conseguem ver um pouco das cores em torno de 7 apenas. Mas dentro dela existe uma enorme variação das cores. A gente pode dar um exemplo de corda, se fosse para pensar. Se fosse para trazer mais aqui para uma maneira simples do nosso dia a dia, imagine o fio do seu cabelo, um cabelo de mulher comprido. Cada fio é uma corda. Então, cada fio do seu cabelo é uma frequência, funciona com uma linha de frequência. E essa frequência, ela é muito ampla. O nosso coração, ele trabalha com uma frequência, a mente, até o joelho, a rótula tem uma frequência para funcionar e para dobrar. Tudo na gente é frequência. E até o fato da gente ficar em pé também, ela é gerada através da força gravitacional. E essa força é que vem de dentro, já que tudo está dentro do eterno, e esse espaço está dentro dele, a força dele que gera esse sustento que a Bíblia tenta simplificar para a gente, que ele sustenta tudo com a palma das mãos de forma simbólica, né? Eu vou parar por aqui, porque senão a gente já vai entrar noutra parte. Tá bom? Obrigada. Ai, mas é muito maravilhoso. Depois vou te chamar para falar sobre isso com a gente. Noemi é uma super cientista maravilhosa, que estuda Cabalá também. Então, gente, Senhor, 10 horas já, não acredito. É muito interessante isso, porque a gente vê que a ciência confirma o que nos é ensinado dentro do judaísmo. É muito profundo. Alguém quer falar alguma coisa? Aline, cadê você? A Aline está quieta hoje. Ai, porque tá tão bom te ouvir que não tem nem o que falar, gente. E a Noemi Vai deu lá, fala uma aí. aula de aula, né? Bom Uhum. demais ouvir tudo isso. Tô aqui só absorvendo. É interessante que quando a gente pega esses filmes do... Minha irmã que é muito fã, esses filmes que tem o Homem de Ferro, eu esqueço Marvel. Eles têm essa coisa do multiverso, né? Nos Uhum. filmes eles colocam essas coisas do multiverso. E é interessante, porque em Hollywood está cheio de judeu lá fazendo filme, dirigindo filme, né, sendo roteirista, enfim. É igual aquele filme Avatar, que tem muita coisa ali, muita mensagem da Torá. E aí, quando você estava falando, eu lembrei disso, desse multiverso. É porque a gente pensa no eterno na nossa limitação, né? E ele está muito além disso. Muito além. Mas foi bom demais, Exatamente. amei. Uma pena acabar. Essa aula é uma aula que eu tinha que durar as 4 Essa aula horas. de Cabalá é muito boa, gente. Eu Muito. fico assim, muito. É o Doutor Estranho, exatamente. E aí, de repente, a gente vê que é o contrário. Eu me lembro, quando era pequena, a ideia que eu tinha do mundo espiritual era uma caverna cheia de tochas, um lugar fechado, ocluso. E é exatamente o contrário, gente. Nós estamos num lugar fechado. O mundo espiritual ele é ilimitado, ele é o Ein Sof, né? Há nele plenitude completa, há nele a presença do Eterno de forma completa.
Isso é maravilhoso, gente, é muito maravilhoso. E é aquilo que a Noemi falou, né? Não dá para, tem que simplificar, a gente tem que usar parábolas, porque existem conceitos espirituais que estão além do nosso conhecimento. Mas é muito importante a gente entender o seguinte, a gente aumentar a nossa dimensão do eterno, ou seja, na nossa dimensão, a gente entender que o eterno é muito, muito, muito maior do que a gente imagina. E no aparente paradoxo, e aí a gente entende isso quando a gente entende que ele transita entre tamanhos, né? Ele é enorme, ele é maior do que o universo. O eterno é muito maior do que o universo, porque ele sim é ilimitado. No entanto, ele está aqui. Ele é do nosso tamanho, ele está ao nosso alcance. Uma vez ele falou uma coisa comigo, ele falou assim, um dos mistérios sobre mim é o seguinte, eu sou um só, errado. E, no entanto, eu sou um só, errado, para cada um de vocês. Então, a gente tem, porque não apenas ele é enorme em tamanho, mas ele é enorme em multiplicidade. Ele se multiplica e ele é inteiro à tua disposição. Ele é inteiro à minha disposição. Ele não se divide, ele se multiplica. Então, não existe essa coisa de, eu não vou incomodar o eterno com coisa pequena, não. Porque, não, para ele não existe o pequeno e não existe o grande, porque ele transita entre os tamanhos, ele é ilimitado. Ele é uma fonte constante de bênção, de amor, de provisão, de dádiva. E quando você chama ele para dentro das tuas circunstâncias, quando você precisa dele, quando você deseja receber dele, é aí que ele se alegra, porque aí você está cumprindo a sua função de receptor e ele está cumprindo a sua essência de doador. Então, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é chamar o eterno para dentro das suas circunstâncias. É a alegria dele. Fala, Selma. Selma levantou a mão aí. Lá em Marcos 23, ele diz, tudo é possível para aquele que crê. Eu adoro esta frase, tá? Eu adoro. Tudo que é possivelmente você precisa e deseja já é seu. São duas coisas assim que eu acho tremendo. É só para acrescentar isso. Eu acho que tudo que está, né? Se você crê, acredita, ela acontece. Eu creio, acredito, eu faço parte de um milagre, dos 2 ou 3 milagres, né? Mas teve um que foi fundamental na minha vida, né? E tudo que a gente tem hoje, que precisa, já é nosso. É só entender isso. Deus já nos deu tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Tudo é possível aquele que crê. Marcos 9, 23. Só para acrescentar. Tem um versículo lá em Efésios 3:20, ele fala o seguinte, e agora que a glória seja dada ao Eterno, qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos e até pensamos, né? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo, ou aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Estou lendo várias traduções, entendeu? É muito interessante porque esse versículo ele fala algo que a gente não presta muita atenção. Muitas vezes a gente fala, ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas, gente, tem uma maneira dele fazer. Isso passa por nós, segundo o seu poder que opera em nós. Nós temos, porque foi para ser assim. Então, nós, lá atrás no Éden, nós pedimos para ser co-criadores, nós pedimos para ter esse poder
de trazer a realidade, de merecer, de lutar por isso, de não receber de mão beijada, como as pessoas dizem. Então, é segundo o seu poder que opera em nós. Não é de qualquer jeito. Passa por nós. A gente tem que ter essa consciência de que o poder está nas nossas mãos, de fazer chegar a nós ou não, dependendo das nossas atitudes. Fala, Sara. Isso me faz lembrar que várias vezes escutei vários rabinos falar que a gente tem que pedir como uma criança, né? Uma criança vai com o pai no mercado e quer uma coisa, ela começa a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, até conseguir. E eles falam que a gente tem que obrar dessa maneira, pedindo dessa maneira. E aí você consegue, né? Porque você quer isso mesmo. Então, ele vai dar. E a criança, ela tem certeza que o pai vai dar, né? Por isso ela pede tanto. Ela tem certeza que o pai a ama, ela tem certeza que o pai quer o melhor para ela, ela tem certeza que o pai quer fazer a vontade dela, ela tem certeza que o pai vai cuidar, né? Desde que, essa imagem da criança é muito boa, desde que seja para o bem dela, né? Claro. Tem uma coisa que eu não concordo com aquele livro O Segredo, né? Porque o segredo é muito bom, ajuda a gente a entender muita coisa, mas ele não inclui a vontade do Eterno, né? Porque a gente é limitado realmente pela vontade do Eterno, e é bom que a gente entenda isso, né? Como o Machia falou, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Aquela criança que pede, ela tem certeza que o pai não vai dar nada para ela que vai feri-la. Né? E essa certeza que a gente tem que ter. Quer falar mais, Sara? Não? Tá. Fala, Aline. Eu queria só ler um negócio que eu peguei ontem, não sei se foi no Face, no Instagram, eu achei muito interessante, eu copiei. Diz o seguinte: um dos maiores treinadores de alta performance do mundo, Brendel Burchard, autor dos livros Hábitos de Alta Performance e Poder da Energia, revela que existe uma energia muito maior do que a energia elétrica, do que a energia atômica, que é a energia que está dentro de nós. E para manifestar os nossos sonhos e transformar nossa vida, precisamos ativar essa energia, que muitas vezes está adormecida. Eu achei isso aqui muito interessante, porque a maior energia, ela está dentro de nós, que é o próprio Eterno, porque nós temos a centelha dele. E ela fica adormecida quando nós estamos afastados dele, não estamos alinhados com ele. Mas à medida que nós nos voltamos para ele, essa chama dessa energia, ela é reativada e cada vez ela fica mais intensa. E aí, com isso, a gente vibra na sequência, na frequência dele, e aí, com isso, a gente tem uma vida transformada, né? E a gente consegue trazer aquilo que, é como você usou a palavra aí, que ele já gerou, né? Ele já emprenhou, por exemplo, da cura da Débora, né? O Eterno já gerou ela. Então, quando a gente se alinha com essa energia, aquilo que foi gerado no mundo espiritual para nós conseguimos acessar e trazer para o mundo físico. Sim. Sim. Muito bom Tá certo. mesmo. Muito legal. Agora, é muito interessante. Eu estou procurando aqui para visualizar, mas eu não estou achando. Quando você sair, né? Quando você sair da aula, procura lá, modelo do átomo. Dá uma olhada no modelo do átomo. O átomo, ele tem muito mais espaço vazio do que realmente matéria.
Lembra que você é feito de átomo e lembra que quem está nesses espaços vazios é o eterno, porque ele preenche todas as coisas. Há mais do eterno dentro de você do que de você mesmo. E isso te dá uma consciência enorme do poder que você tem. O eterno está dentro de você. A gente tem poder. Lembra que eu estava falando na reunião de mulheres? Você tem voz. A gente tem voz no mundo espiritual. A gente tem voz para declarar o milagre e para fazer ele acontecer. É isso que nos é gritado constantemente nas escrituras, mas parece que as clipotes, né, as cascas estão diante dos nossos olhos e a gente não entende. E aí a gente vive vidas profundamente aquém, menores do que aquilo que a gente poderia viver em todos os sentidos. E a gente precisa dessa consciência. Há mais do eterno dentro de mim do que de mim mesmo. Lembra quando a gente tem aquela consciência que fala assim, ó, o corpo humano é 75% de água? O corpo humano é 75% de água, a parte material, mas o corpo humano é 99,9% do eterno. Isso é maravilhoso, gente. Fala, Sara, quer falar? Não, mas achei muito interessante essa imagem que você falou agora. Ah, tá. Muito linda. Vou baixar a mão. Gente, vamos ter que terminar, senão vai virar vigília. Eu amo, aliás, eu amo todas as aulas, cara. Gente, quarta-feira a aula do Renato foi uma maravilha. Shalom, Gilberto. Que bom que você chegou, pelo menos para o finalzinho, pelo menos para a oração, né? Pelo menos para a oração. Oração final. Gente, vamos orar então? Avina Shabashamaim, obrigada pelas revelações que tu nos trazes, Senhor. A cada dia, a cada estudo, a cada caminhar. Obrigada, papai, porque tu nos revelaste tanto de ti mesmo, aquilo que tu desejas que nós saibamos. Nós queremos te pedir que tu nos capacite a apreender, a compreender e a aprender o teu tamanho. Amém. Nunca saberemos ele todo, mas que nós possamos, Senhor, captar mais daquilo que tu és, mais daquilo que tu fazes, mais daquilo que nós podemos receber de ti, e que nós possamos receber verdadeiramente a vida abundante que nos foi prometida. Capacita-nos, Eterno, a aprender a receber uma vida abundante em milagres. Não apenas milagres para nós, mas, como disse o Flávio, a sermos canais de milagres, para que o teu nome seja glorificado na nossa vida, para as pessoas possam olhar para nós e dizer verdadeiramente o Eterno é maravilhoso. Olha o que ele faz na vida dessa pessoa e através dela. Imprime, Eterno, na nossa vida a tua dinâmica, o teu movimento, o teu mover no limparmos a nossa peneira, Pai. Que nós possamos fazer isso de forma intensa, rápida, com muita kavaná. O teu mover no trazer-nos certeza diante das nossas dúvidas. O teu mover no trazer-nos revelações sobre o teu poder e o nosso poder e a tua capacitação para que nós coloquemos em prática a capacidade de receber, não somente para nós mesmos, mas para compartilhar com o nosso próximo. Que tu possas, Eterno, estar nos guiando através dessa curtíssima jornada da vida, que é como uma respiração. Está escrito na tua palavra que a vida é como um sopro, um momento, e estaremos de volta no âmbito do espiritual, Senhor, para receber conforme os nossos atos. Te pedimos, Eterno, que tu nos faça como uma criança, como a Sara tão bem lembrou. Eu me lembro que a missionária Elizabeth, ela era como uma criança, ela reagia como uma criança, ela cria como uma criança, e por isso os milagres se multiplicavam na vida dela. Torna-nos
como crianças, Pai, no pedir e no receber, no crer, no confiar, no nos lançarmos para Ti, sabendo que o nosso Papai não vai nos deixar cair, não vai nos abandonar e não vai nos enviar algo que nos faça mal. Capacita-nos, Eterno, a compreendermos de maneira madura e adulta o plantar e o colher, a semente e o fruto. E que nós possamos plantar sempre, constantemente, coisas boas, vindas diretamente de Ti. Dá-nos, Pai, um Ein Tov, um bom olhar sobre todas as coisas, um olhar de gratidão, e dá-nos a revelação, Eterno, da alegre e grata antecipação da Tua vitória, para que ela venha. Eterno, ensina-nos os segredos do receber, ensina-nos os segredos do compartilhar, ensina-nos o segredo de mover e, sobretudo, adentra as nossas circunstâncias. Está escrito na Tua palavra que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra capacita-nos a ouvir. O ouvir verdadeiro, que é o Shema. Shema, o ouvir com atenção. O ouvir que traz para dentro de nós aquilo que a gente ouve, para que a nossa fé possa ser aquela fé que move montanhas. Clamamos, Eterno, por mais fé, não apenas por mais fé, mas pela fé na coisa certa, pela fé positiva e não pela fé pessimista e negativa, Pai. Faz, Eterno, em nós, conforme a Tua vontade. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Gente, Boa noite. muito obrigada pelo interesse, pela paciência de vocês. Vocês são pessoas abençoadas, buscadores, assim. Eu fico assim tão feliz, tão feliz. Shalom, até amanhã. Amanhã vai ter Kabbalah de Shabbat transmitido, tá? Um beijo para vocês. Muito obrigada. Renato, muito obrigada. Shalom, Shalom. Boa noite. Muito obrigada a todos. Shalom, Mara, Noemi, amei ver você aqui. Continua, porque você acrescenta Shalom. muito, muito. Obrigada. Baruch Hashem. Um enorme abraço a Débora, todos. se alegra antecipadamente. Mara também, que o teu milagre está chegando. Baruch Hashem. Amém. Shalom. Quando você falou, quando você orou e falou, meu coração Shalom. se alegrou, entrou uma alegria no meu coração muito grande, muita fé, muita esperança. Deus te abençoe. Continue sendo esse canal Amém. do Senhor nas nossas Amém a vidas. Deus te todos abençoe. nós. Shalom a todos. Shalom, gente. Shalom. Shalom, muito obrigada, Cíntia, e a todos. Shalom. Obrigado.